Algumas pessoas parecem ter um tipo raro de força. Elas não se deixam pressionar facilmente. Não se deixam manipular emocionalmente. E dificilmente alguém consegue controlar suas decisões. Curiosamente, essa força não vem de agressividade, nem de frieza, nem de dominar os outros. Ela vem de algo muito mais silencioso. Discernimento sobre aquilo que elas revelam. A maioria das pessoas acredita que quanto mais aberta e transparente ela for, mais saudável serão suas relações. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Cada informação emocional que você revela sobre si mesmo se torna um mapa da sua mente. E quando alguém possui esse mapa, descobre exatamente onde pressionar. Descobre o que te faz reagir. O que te faz duvidar. O que te faz ceder. E a manipulação começa exatamente aí. Não com força, mas com compreensão das suas fraquezas emocionais. Talvez você já tenha sentido isso. Alguém que parecia saber exatamente o que dizer para mexer com suas emoções. Alguém que pressionava exatamente o ponto que te fazia ceder. Isso não acontece por acaso. Acontece porque algumas partes da sua mente foram reveladas para as pessoas erradas. Mas existe uma forma antiga e extremamente poderosa de evitar isso. Os filósofos estoicos chamavam isso de reserva interior. Uma habilidade que torna alguém mentalmente estável, emocionalmente independente e extremamente difícil de manipular. E dentro dessa filosofia existe um princípio simples, mas profundo. Existem 5 coisas que você nunca deve revelar se quiser proteger sua mente da manipulação. E a última delas é a que mais controla a vida das pessoas. Mesmo que quase ninguém perceba isso, quando pensamos em manipulação, imaginamos algo agressivo. Alguém tentando controlar outra pessoa de forma evidente. Mas a realidade é muito mais sutil. A manipulação quase sempre começa com observação. Pessoas manipuladoras observam silenciosamente. Elas percebem suas reações, seus desconfortos, suas inseguranças. E pouco a pouco começam a testar limites. Uma provocação leve. Uma crítica pequena. Um comentário aparentemente inocente. Se você reage, elas aprendem algo sobre você. E cada reação revela uma nova informação. Pouco a pouco, sua mente começa a se tornar previsível. E quando alguém consegue prever suas reações, influenciar você se torna muito mais fácil. Mas existe algo ainda mais importante que você precisa entender antes de conhecer as 5 coisas que deve preservar. Porque existe um comportamento extremamente comum que entrega essas informações sem que você perceba. Vivemos em uma cultura que valoriza exposição. As pessoas compartilham pensamentos, emoções e experiências constantemente. E isso cria a impressão de que revelar tudo sobre si mesmo é sinal de autenticidade. Mas os estoicos entendiam algo muito diferente. Existe uma grande diferença entre ser verdadeiro e ser emocionalmente exposto. Autenticidade significa viver de acordo com seus princípios. Exposição significa revelar partes profundas da sua mente para qualquer pessoa. O filósofo Sêneca observava que grande parte do sofrimento humano nasce da incapacidade de controlar as próprias reações. Agora imagine alguém que conhece exatamente quais situações fazem você reagir. Essa pessoa possui algo extremamente poderoso: previsibilidade emocional. E previsibilidade emocional é o combustível da manipulação. É por isso que pessoas realmente fortes possuem algo curioso. Elas não revelam tudo. Não porque são frias, mas porque compreendem o valor da reserva interior. E é exatamente aqui que chegamos às 5 coisas que você deve proteger. Primeira coisa que você nunca deve revelar: seus maiores medos. Todo ser humano possui medos. Medo de fracassar. Medo de perder algo importante. Medo de ser rejeitado. O problema não é ter medo. O problema começa quando alguém descobre qual medo controla suas decisões. Quem conhece esse medo possui uma ferramenta poderosa. Pode pressionar exatamente esse ponto. Pode lembrar você das consequências. Pode criar situações em que você se sente ameaçado. E de repente você começa a agir não porque quer, mas porque teme perder algo. Essa é uma das formas mais antigas de manipulação psicológica. Mas existe algo que pode ser ainda mais prejudicial do que revelar seus medos. Algo que muitas pessoas fazem com entusiasmo, sem perceber o efeito disso sobre sua própria mente. Segunda coisa:
seus planos antes do tempo. Existe um hábito muito comum quando alguém começa algo novo. Ela conta para todo mundo. Conta seus planos. Conta suas metas. Conta seus objetivos. Mas existe um fenômeno psicológico curioso nisso. Quando você fala demais sobre seus planos, o cérebro começa a sentir uma sensação antecipada de conquista, como se parte do trabalho já tivesse sido realizado. Isso reduz a urgência de agir. Mas existe um segundo problema ainda mais profundo. Quando você revela seus planos cedo demais, você abre espaço para dúvidas externas. Algumas pessoas projetam suas próprias limitações sobre você. Elas dizem que talvez não funcione, que talvez seja difícil demais. E pouco a pouco essas ideias começam a influenciar sua mente. Mas existe algo ainda mais delicado que isso. Algo que pode permitir que outras pessoas moldem a forma como você se enxerga. Terceira coisa, suas inseguranças mais profundas. Todo ser humano possui inseguranças. Isso faz parte da condição humana. Mas quando alguém descobre exatamente onde você duvida de si mesmo, essa informação se torna extremamente poderosa. Ela pode reforçar essa dúvida. Pode provocar comparações. Pode fazer comentários aparentemente inocentes que atingem exatamente o ponto sensível. E muitas vezes isso acontece de forma tão sutil que você nem percebe. Mas manipuladores sabem exatamente como explorar isso. E ainda existe algo mais perigoso. Algo que pode fazer você reagir impulsivamente sem sequer perceber. Quarta coisa. Suas fraquezas emocionais. Todos nós temos momentos de vulnerabilidade. Momentos de cansaço. Momentos de frustração. Momentos de dúvida. Mas quando alguém descobre exatamente o que faz você perder o controle emocional, essa pessoa passa a possuir um gatilho. Uma provocação no momento certo. Uma crítica no instante exato. Uma pressão quando você já está emocionalmente sobrecarregado. E de repente você reage. Sem pensar. Sem refletir. A manipulação acontece exatamente nesse momento. Mas existe uma última coisa, e talvez seja a mais poderosa de todas. Quinta coisa. Sua necessidade de aprovação. Existe um desejo profundo dentro da maioria das pessoas. O desejo de ser aceito. De ser valorizado. De ser reconhecido. Esse desejo é natural. Mas quando alguém percebe que você precisa desesperadamente dessa aprovação, algo muda completamente. Essa pessoa descobre que pode influenciar suas decisões. Basta oferecer validação. Depois retirar. Depois oferecer novamente. E sua mente começa automaticamente a reagir. Tentando agradar. Tentando recuperar a aceitação. Tentando evitar rejeição. Esse é um dos mecanismos mais comuns de manipulação emocional. Mas quando você aprende a se validar internamente, esse mecanismo perde o poder. Os estoicos valorizavam profundamente o silêncio. Não como ausência de palavras, mas como disciplina mental. O filósofo Epictetus ensinava que quem fala demais revela mais do que imagina. Mas quem observa aprende muito mais sobre os outros. O silêncio cria algo poderoso. Espaço para observar. Espaço para pensar. Espaço para perceber intenções ocultas. E quando você aprende a observar mais do que reagir, manipuladores começam a perder terreno. A reserva estoica não significa se tornar distante. Significa escolher cuidadosamente aquilo que você revela. Nem tudo precisa ser compartilhado. Nem tudo precisa ser explicado. Nem tudo precisa ser exposto. Algumas partes da sua vida interior são preciosas demais para serem entregues ao acaso. E quando você aprende essa disciplina, algo muda. As pessoas deixam de ter acesso às alavancas emocionais da sua mente. O imperador filósofo Marcus Aurelius lembrava constantemente que a mente humana possui um refúgio interior que ninguém pode invadir. Mas poucas pessoas aprendem a proteger esse refúgio. Algumas revelam tudo. Expõem tudo. Reagem a tudo. E sem perceber entregam aos outros o controle das próprias emoções. Outras vivem de forma diferente. Observam mais. Falam menos. Revelam apenas o necessário. E quando alguém desenvolve essa reserva interior, algo poderoso acontece. A manipulação perde força. A pressão emocional desaparece. E pela primeira vez, a pessoa experimenta algo raro. A verdadeira liberdade da mente. No final das contas, proteger a própria mente é uma das maiores formas de liberdade que alguém pode desenvolver.
Quando você aprende a observar mais, reagir menos e revelar apenas aquilo que realmente precisa ser revelado, algo muda dentro de você. As emoções deixam de ser puxadas de um lado para o outro. As pressões externas perdem força. E sua mente começa a se tornar um lugar mais estável, mais silencioso, mais forte. Essa é a verdadeira reserva interior que os estoicos tanto valorizavam. Se esse ensinamento fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo dizendo qual dessas 5 coisas mais chamou sua atenção. E se você quer continuar aprendendo mais sobre filosofia estoica, autocontrole e força mental, siga o canal para não perder os próximos ensinamentos. Nos vemos no próximo vídeo.